tem gente que está informando e se formando, chama Dunning-Kruger, o Qual é fenômeno, que é o seguinte: pessoas ficam se informando dessa forma, acham que sabem muito e começam a dar aula e viram especialistas, quase coaches do que tem para falar. Nós estamos inundados disso, de pessoas que não têm nenhum conhecimento profundo. Assim, vamos falar? Vamos, mas vamos saber, sei que nada sei. As pessoas estão confundindo ter opinião com ter achismos. Exatamente. Opinião exige conhecimento. Argumentação, contra-argumentação. Exatamente. É redação básica da escola e redação dissertativa. É para isso que a gente aprende na vida. E as pessoas, elas estão... mas para mim é assim. Uhum. Não, o vermelho é vermelho. Mas para mim... Quando fala acho, ainda está melhor. E quando fala, não, é assim, porque... Por exemplo, os pastores mirins. Que é isso? Tá com uma febrezinha ali, né? Tá uma febre, a veemência. Você fala assim... Não... Como que um garoto de 12 anos sabe da vida para falar qualquer coisa, sendo ruim ou bom? Com uma coisa, assim, como se ele tivesse o telefone vermelho que liga a Deus. Ninguém tem o telefone vermelho que liga a Deus, até porque Deus não é material. Não tem. Ele não usa linha telefônica, ele não usa Wi-Fi, ele não tem celular. Então, essa história que a pessoa vem com essa veemência, então nós estamos formando analfabetos emocionais, porque as pessoas sabem de tudo teoricamente. A geração Z nunca teve tanta informação. É a mais bem informada, mas pessimamente formada. Eu diria assim, é a que mais tem acesso à informação. Informação. Acesso. Porque, por exemplo, eu tinha que ir na Barça, né? Eu tinha que ir à biblioteca. Estudante, né? Eu tinha que ir ao Centro Cultural Vergueiro aqui em São Paulo. Eu tinha que ir às hemerotecas. Você construía uma hemeroteca que, para quem não sabe, uma biblioteca com artigos de revistas e jornais, porque você sabia que um dia você, numa pesquisa, porque eu não tinha acesso àquela revista que chegou hoje, ia se perder. Quando você assinava uma revista, ia levar 3 meses para chegar ao exemplar. E você fazia uma hemeroteca sua pensando no dia que eu precisar ter uma fonte de pesquisa. Exatamente. Hoje você tem acesso a todas as informações, desde que você queira acessar a informação correta. O problema é que hoje você está muito só na manchete. Exatamente. E muito mal feita, né? Muito mal feita. Por sinal, eu não sei o que está acontecendo com as redações de jornal. Eu gosto de ler vários, né? E aí não tem nenhum que salve. As manchetes, você olha assim, mas o que ele quis dizer exatamente? Porque é um rolo, não sei o que, mata, papapá, aí você vai ver que não foi o cara que matou, foi morto. Aí você fala, que isso? É inteligência artificial? E aí a gente está falando redação. O que era redação? A redação você tinha que, no primeiro parágrafo, abrir o assunto, depois, no segundo, desenvolver o seu pensamento sobre o assunto. Vem a contra-argumentação no terceiro, a conclusão no quarto. A conclusão. Esse é o básico da dissertação. O que acontece hoje? A inteligência artificial faz. As pessoas estão usando inteligência artificial para fazer dever de casa. Mas você não raciocinou. Mas, sim, meu amor, por isso. Não é isso. É por isso que é tão fácil você aderir sem questionamento nenhum. Porque, assim, você não está consultando... Não sou contra a inteligência artificial, não. Não, tudo é bom e tudo é ruim. Sempre. O problema é a forma que você... Se eu pegar a Barça e só copiar... É horrível. Eu estou fazendo uma... Pelo menos eu acho que você está escrevendo, você está tendo que ler. Tem algum exercício. Menos ruim. É menos Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente. Que na época se tinha. Mas você também poderia burlar o seu conhecimento, só querendo ter uma nota na escola. Mas eu acho que ali, pelo menos, você tinha a obrigação de ler e escrever, isso dá alguma coisa em você. Ainda dá, né? Porque a gente sabe que a escrita movimenta muitas áreas. A escrita à mão movimenta você põe muitas na inteligência artificial, Ctrl-C, Ctrl-V, imprime, entrega, você não teve nada. Nada. E o que acontece? Isso é muito simples. Foi dado a 2 grupos numa universidade, 2 grupos de estudantes. O primeiro, grupo mesmo. A gente quer saber, a gente quer que vocês criem um produto a partir de não sei o quê. Um podia usar a inteligência artificial, o outro não. Claro que quem usou inteligência artificial fez em 30 minutos. Estava pronto e entregou. Os outros levaram de 6 a 8 horas para fazer a mesma coisa. E tudo bem, foi aceito. 15 dias depois, o mesmo professor chega, por favor, o grupo que fez isso aqui lá, apresente isso aqui na frente. Por favor, fale sobre o que você fez, como vocês fizeram.
O grupo que usou inteligência artificial não sabia dizer o que fez. Lógico. E o outro chegou, não, nós fizemos isso, raciocinamos aqui, aqui, aqui. Quer dizer, o conhecimento requer prática. E não tem como. querer conhecer e perceber o quanto é gostoso ter. Exato. Isso tem uma coisa. Voltando para essa parte dos pastorzinhos e tudo mais, os pastores mirins, né? Pastorzinho acho que é uma palavra que não cabe aqui. Parece pejorativo. mas Eu tenho até pena dessas crianças, né? Sim. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.